Então eu começo aqui, primeiro já dei as boas-vindas para a Vera e também para a Lilian, sejam bem-vindas. Boa tarde, Rita. Boa tarde. E eu queria que você nos falasse, porque muitas mães sonham em colocar as suas meninas, ainda bebezinhas quase, para fazer o balé. Muitas menininhas vão crescendo e, assim como você, apaixonadas pelo balé, levam para o resto da vida esta arte da dança do balé. Mas você me disse no começo do programa que pode ser para qualquer idade, não é só para as pequenininhas, não. Dá para começar em qualquer idade o balé? Sim. É interessante que é uma pirâmide, né, Rita? É assim, nós temos a turma dos babies, que a gente chama, das crianças entre 3 a 4 anos, que a sala é lotada. E aí, conforme as crianças vão ficando mais velhas, aquilo vai afunilando. Só que chega numa hora, a menina na adolescência, nos 13, 14 anos, ela já não quer mais. Mas depois, quando passa um tempinho, ela volta, ela retorna, entendeu? Foi o que aconteceu com a Verinha, certo? Exatamente. Foi isso, Vera? Isso. Você foi pequena, com quantos anos você foi para o balé? Eu fiz o balé, acho que com meus 6 anos eu comecei e fiquei até uns 10, mais ou menos. Aí depois falou, balé veio a não. adolescência, aí é como a Lília falou. Aí eu parei e depois na fase adulta eu senti a necessidade de ter uma atividade física. E aí, eis que eu encontrei o Gran Balé e aí eu retornei a fazer. E faz mais ou menos 10 anos que eu tô lá. E é uma paixão, eu amo. Você já não consegue mais ficar sem o balé? Não consigo. E eu espero assim, enquanto eu conseguir, eu vou continuar fazendo. Só a hora que eu tiver que parar mesmo. E olha, o balé, a gente percebe para quem faz o balé que tem uma flexibilidade incrível. O balé mexe com o corpo todo. Não são só aqueles gestos longuinhos e elegantes e leves. Existe todo um trabalho muscular por trás disso, Toda uma Lilian. força muito Uma grande força. muscular. Quando você faz, a gente vai estar fazendo um batimantandi, daí eu falo para vocês como é um batimantandi. Não tem uma parte do seu corpo que não vai estar trabalhando naquele simples movimento do pé. Você entendeu? Então, você vai, além de trabalhar todo o físico, você vai trabalhar também a mente. Né? Porque a gente trabalha a memorização, a coordenação, como você está falando, a flexibilidade, tudo. E também a interação social, porque é muito legal isso. Por exemplo, nessa nossa turma, nós temos a Verinha, as meninas, tem meninas de 20, tem meninas de 15, e é muito legal, sabe? Essa troca é muito importante também. Essa diversidade, né, que tem de idade. Isso, entendeu? No mais. É muito legal essa convivência, entende? A gente briga muito, viu, Rita? Mas também... Mas aí, é essa família, como toda outra, mas é a família do balé. Isso, é isso aí. É isso aí. E você falou que é bom para o físico e é bom para a mente também. De que forma isso acontece? Então, Rita, hoje a gente tem um grande problema, né? Nós enfrentamos um grande problema que são as telas. E as pessoas já não estão tão ligadas no exercício físico. E eu acho que é uma das vertentes que vai salvar esse povo aí do sedentarismo. Porque desde os pequenos a gente já vê que é essa fixação, né? Antigamente, quando as crianças chegavam para mim, você olhava assim para as crianças, elas tinham musculaturinha na perninha, no bracinho. Hoje já não vem dessa forma. Por quê? Porque pulam menos, correm menos, brincam menos. Por quê? Porque estão ali presas. Então a gente tem que entender que a mãe, né, ela tem que entender que a criança deve fazer um exercício físico, faz parte isso, né? E é também a postura. A menina que faz o balé é diferente, ela tem uma elegância, ela vai ter uma postura e também, o que a gente costuma dizer, nós temos muita convivência com a arte, né? A música clássica, as histórias do balés de repertório, que tudo isso só acrescenta, é cultura. Não é verdade? Nosso mundo está precisando de coisas mais bonitas do que a realidade. Eu tenho certeza disso. Não é? E como você falou, a partir de qualquer idade, a pessoa se sentiu essa necessidade. Mesmo quem não tenha feito, no caso da Vera, de pequena e queira conhecer
essa atividade física, porque você falou que trabalha o físico e o mental, ela pode fazer essa experiência sem limite de idade? Então, existe essa coisa assim, um preconceito talvez, né? O balé é para criança, a criança tem que começar com 4 anos. Não, a pessoa vai começar o balé a hora que ela tiver vontade de fazer a dança. Você entendeu? Se ela tiver vontade de começar a dançar, às vezes eu acho engraçado que as mães ligam e falam assim, ai, minha filha queria fazer balé, mas ela já tem 9 anos. É ideal, entendeu? Então, quando é a hora de começar a fazer a dança? A dança é a hora que você tiver a vontade. Não importa, você pode ter 40, 50 anos. Se você tiver vontade de dançar, você pode dançar. A pessoa não precisa ser magra, não precisa ser alta, entende? Não tem idade. A dança é para todos. É tão bom, faz tão bem. Olha, eu tô aqui pensando. Olá. Mas você falou uma palavra... que indica esses movimentos que as meninas vão fazer. Como que é? O Batman-Tandi? Batman-Tandi. A nomenclatura do francês, a terminologia do balé, ela é toda em francês. É universal. Você vai fazer uma aula aqui, você vai fazer uma aula em Londres, ela é toda dita em francês. Entendeu? Claro que tem as suas pronúncias, os seus sotaques, né? Mas a terminologia do balé é em francês, é universal. Então tem o sotaquezinho. Sim, Batman-Tandi. e todo mundo, e é interessante assim, por exemplo, que as pequenas de 3, 4 anos, dentro da matéria que elas têm que aprender, lógico, né? Mas elas sabem todos os nomes, elas sabem o plié, elas sabem o pas de chat. O que é o pas de chat? O passo do gato, entende? Então, isso é cultura, não é? É cultura. É um aprendizado diferente que só acrescenta. Só acrescenta. Mas nós temos 2 meninas aqui conosco. Temos. Né? Nós temos a companhia da Beatriz e da Lígia, que a gente vai mostrá-las agora. E o que a Lilian vai fazer é nos mostrar os movimentos. A Vera, você vai participar também, Vera? Vamos. Então, eu vou pedir a vocês que... Eu vou até lá com vocês também. Que você nos falasse sobre esses exercícios, certo. O que cada um deles faz no nosso corpo. Tá certo, vamos lá. Por aqui, Rita? Pode ir, eu já vou lá. Aqui, Verinha. Isso, ok? Então, nós vamos começar a trabalhar. Nós vamos trabalhar primeiro no paralelo. O paralelo é o que a gente chama no balé de andedã. O que é andedã? Andedã é fechado. Só que a dança clássica, ela é trabalhada toda en dehors, entenderam? O que significa o en dehors? En dehors significa para fora. Então, todas as posições do balé são para fora, são en dehors. Nós podemos fazer as posições do balé para que eles possam ver? Vamos lá? Então, vamos lá, gente. Ó, essa é a 6ª posição. É a paralela que a gente usa para começar o aquecimento. E depois a gente começa. Primeira posição. Vamos lá, vocês me acompanhem, por favor. A primeira posição. Segunda posição. Sempre os pés voltados para fora. Terceira posição. A 4ª posição. E a 5ª. E aí voltamos para a 6ª. Só que os braços acompanham as perninhas também. Cada um tem o seu parzinho. Então, a 6ª posição, esse bracinho aqui a gente chama de brabá. Primeira, segunda, terceira, 4ª posição. E ela tem 2 bracinhos, 4ª aberta e 4ª cruzada. E a 5ª posição de pés. E aí voltamos para cá. Então, vamos começar. Geralmente, o primeiro exercício nós fazemos no paralelo. Por quê? Porque o nosso físico, nós não andamos na rua assim, né? Às vezes a gente anda, né? Mas o nosso pezinho é paralelo para começar o aquecimento, para não causar para não machucar, tá bom? Então, a gente vai fazer um aquecimento, nós vamos alongar, separar a cintura, grande, cresce, cresce e relaxa lá embaixo. Solta a cabeça. E a intenção, pessoal, é colocar a mão no chão e deixar os joelhos esticados. Assim, sem dobrar o joelhinho, com a palma da mão toda no chão e, de preferência, com a coluna bem alongadinha, certo? Aí, e voltamos desenrolando. Começamos a aula assim, que é para alongar toda a coluna, certo? Então, agora nós vamos fazer um exercício coordenando os braços e as pernas. Vamos fazer a meia ponta, tá? Com port de bras, certo? Port de bras significa movimento de braços, ok? Então vamos lá. E 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, 7, 8. Voltando. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Então, isso trabalhamos posição paralela. Vamos trabalhar agora no andeor, na primeira posição. Então, vamos fazer o flex. Mas antes disso, a gente tem que contar para eles o que é o Batman Tandi, né? Porque eles não sabem. Então, o Batman Tandi é quando a gente faz a força. Nós empurramos o nosso pé para o chão, fazendo toda uma força, como se fosse assim. A gente tem um desenho e o pezinho seria a borracha. Então, esse pé vai fazer essa pressão no chão, passa o pé. Disso depende toda a força da musculatura da perna. Entendeu? Esse é o Batman Tandi, certo? Então, ele vai e ele volta. Essa é a força. Então, nós vamos fazer aquele do flex, tá? Vamos lá, podemos deixar o braço na segunda, 7 e 8. E 1 e flex. E 2 e 3 e 4. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fecha 8, esquerda. Tudo que a gente trabalha de um lado tem que ser trabalhado do outro, certo? Não tem como, porque senão desequilibra. Exato, senão também, ao longo do tempo, vai acontecer um problema de descompensar, entendeu? Então tem que ser trabalhado, tudo que a gente faz de direita, a gente vai fazer de esquerda, tá? Então vamos lá, esquerda. E 1, e 2, e 3, e 4. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fechou 8. E agora fazemos o plié. O plié, todo mundo que faz balé, a gente fala assim, ai, fala um passo. A pessoa fala plié. Mas sem o plié, você não dança. Porque o plié é dobrar o joelhinho, certo? Então nós precisamos do plié. Porque isso, quando no salto, vai te impulsionar para cima e vai fazer o amortecedor na hora de descer. Entendeu? Então, e o plié alonga o tendão aqui atrás, o tendão de Aquiles. A gente empurra o calcanhar no chão, abre o joelhinho, esse é o plié. Fazemos uma pressão na hora de subir, entendeu? Então vamos lá, fazemos o plié. E 1, e 2, e o bracinho vai coordenar. 3 e 4, e volto. 1, e 2, e 3, e 4. Agora vamos fazer um pouco do suplés para trabalhar essa Lilian, parte antes aqui. de você começar a fazer... Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer aí. Eu estou pensando o seguinte, todos esses exercícios que a gente está falando da atividade física que é o balé. E aí a gente se lembra, claro, você de casa com certeza já teve em alguma academia e o professor fez vários pedidos de exercícios para você e muitos deles você fala assim, mas esse eu não consigo de jeito nenhum. Principalmente o que é abdominal. Mas aí a gente está pensando na linha fitness. O balé, com esta atividade física que vocês estão falando e que trabalha o corpo todo, poderia substituir até mesmo uma academia? Sim. Então vamos fazer o bounce para eles verem. O bounce a gente dá numa aula de balé fitness que a gente vai trabalhar toda a parte da perna, inclusive essa parte aqui e a parte do abdômen que você está falando. Então tá? existe o balé clássico. Isso. E o balé fitness foi uma coisa que foi inventada recentemente, porque a gente trabalha os movimentos da dança clássica, mas não com tanto aquela seriedade na técnica, entendeu? Focada mais nas partes para trabalhar o físico, por exemplo, fortalecer perna, fortalecer braço, para não ficar meio despencado aqui. Tchauzinho mole. É esse aí, entendeu? Que ninguém quer. Ninguém quer. Vamos fazer esse então, meninas? Vamos lá. Ó, a gente já usa um braço do cisne, mas ele serve para o balé fitness para trabalhar esse bracinho. Vamos lá? Pode deixar paralelo se vocês quiserem. E eu subo pela mão e desço pelo cotovelo. E 1, desceu. E 2, e o abdômen preso. E 3, desceu. E 4, trabalha as costas todas. 5, e 6, e 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entendeu? E isso você sente trabalhar toda essa parte das costas, toda a parte do braço. Tem outros também que a gente costuma fazer. Fazemos para trás, os cotovelos muito esticadinhos. Fazemos para frente. Fazemos mão e vira. E vai e vira. E vai e vira. Agora, temos também esse que a gente chamou de bounce. Então, fazemos a segunda posição. Deixamos o bracinho lá em cima, a barriguinha presa e eu vou fazer. Não estica, tá? Vai ficar embaixo. E 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Respira um pouquinho. Agora eu faço 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora eu faço 4. 1, 2, 3, 4. E agora eu faço 2. 1, 2. Pode virar paralelo. Braço, não são os braços. Agora nós vamos trabalhar com essa parte aqui, tá? Que a gente chama de cambré de souplesse. Então vamos lá. E lá embaixo. Lá embaixo eu troco. E abriu. E lá. E lá embaixo e abriu. E vou. E 2. E 3. Abriu. E 1. E 2. E 3. Abriu. Ai. Fazer um grand batimanzinho? Aqui, ó. Então, o Batman Tandi, aqueles que a gente fez, nós começamos ele pequeno aqui, depois ele cresce para um que a gente chama Batman glissé, que ele é brecado, esticadinho. Ele vai dar muita força nessa parte que a gente chama de arco do pé. Sem esse arco do pé a gente não sobe na ponta, entendeu? Então a gente vai fazer essa força. E o Grand Batman, ele é o Batman Tandi que ficou grande, entendeu? Então a gente vai fazer quarta. Querem fazer meio croisé assim? Aqui, isso. Ó, então nós vamos levar a perna, braço contrário, voltei lá. Esse bracinho aqui, ok? Então ao mesmo tempo tá trabalhando pernas e braços, ok? Então vamos lá. E 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8. Pro outro lado. E 1, e 2, e 3, e 4, e 5, 6, 7, 8. Aí. Porque tem que equilibrar os dois lados. Certo? Agora, de tudo isso que você nos ensinou agora, quanto tempo a pessoa leva, Lilian, para se adaptar? Porque tudo começa, como em tudo na vida, de pouquinho. Isso é importante. Às vezes a mãe chega lá, põe a criança 6 meses no balé, fala, quando ela vai por ponta? Tem que estar toda a musculatura pronta, trabalhada, as costas, senão você lesa. Porque você disse do peito do pé, ou seja, para ficar na ponta do pé... Você tem que ter trabalhado para ter esse arco aqui, ó. E toda essa musculatura do pé, ela tem que estar forte, senão a pessoa não sobe. Se ela não sobe, ela vai sobrecarregar coluna e joelho, entendeu? Então tem que estar muito bem a musculatura. E assim, você não leva menos de 5 anos para ter um bailarino mais ou menos. Mais ou menos assim, para aquela menina tá dançando bonitinho, tudo, menos de 5 anos não é. Isso é legal a gente conversar, porque a gente está aqui mostrando para vocês esse trabalho magnífico do Grand Ballet, mas o trabalho da Lilian como professora e bailarina também, claro, as alunas aqui, mas dando para você, primeiro, a oportunidade de você fazer uma atividade física, Sim. Sabe, leve, bonita, mas que trabalha a força e trabalha todo o seu corpo. Outra coisa, trabalhando também com quem tem as crianças no balé, né, para diminuir essa ansiedade, auxiliar, cobrar menos, ajudar mais, porque também essas crianças precisam, para se apaixonarem pelo balé, né, também desse apoio dos pais. Exatamente, né? Andam muito ansiosos, né? Às vezes você quer dar um exercício com uma música mais lenta, mais calma, precisa um tempo, uns 2 meses para você conseguir que aquela criança que acabou de chegar no balé consiga fazer aquilo bem lento, porque é tudo muito rápido hoje, né? As coisas são muito... apertou um botão, é 30 segundos ali, já mudou de assunto, né? Entende? Então, é essa parte que eu acho que a gente precisa trabalhar e precisa investir nisso, eu acho. Em tudo, né? Não só, eu digo o balé porque é a nossa área, mas uma leitura, ouvir uma boa música clássica, né? Tantas coisas. Tão importante para as crianças hoje em dia conhecer. Exato. Gente, mostra para os seus filhos, pelo amor de Deus. Com as crianças, com o baby class que a gente chama,
eu só trabalho, tem as músicas clássicas, mas eu só trabalho com aquelas músicas antigas, sabe? Infantis, que eram cantadas, porque a criança gosta muito de cantar, ela gosta muito. Então, sabe aquela do Faz 3 noites que eu não durmo, sabe? Do galinho, sabe? Então, a gente precisa resgatar essas coisas, trazer as coisas... A criança é criança. Lúdicas. Isso, Rita, lúdicas. Olha, eu quero agradecer demais, obrigada Lília, a vocês. pela sua disponibilidade. Eu não sei quem Elas é. são irmãzinhas, viu? Ah, é, que é a linda. Bia, a Lígia e a Verinha. E a Vera. A Vera. Isso. Obrigada, Vera. Obrigada, Lígia. Elas e são irmãs. obrigada, Bia, viu? Por vocês terem vindo também. E com toda essa paciência, contagiar com essa vontade que o balé dá. Até eu fiquei com vontade. Eu não tenho dom nenhum, mas se ela disse que a gente consegue, quem sabe, né? Nós vamos terminar, porque assim, dos pequenos até os profissionais, quando a aula termina, ela é terminada com uma reverência. Então eu quero aprender. Eles fazem a reverência para o mestre e o mestre faz a reverência para os alunos, porque eles fizeram a minha aula e eu dei aula para eles, né? E nesse caso, para todos vocês que estão nos assistindo aqui, para essa equipe maravilhosa da TV do século XXI. Então, antes de você fazer essa reverência, já agradecer a Bia, né, a Beatriz, a Lígia, a Vera e a Lilian Judite, que é a professora e bailarina que está aqui conosco hoje e diretora da Gran Balé Academia. Obrigada por vocês estarem conosco. Obrigada, viu?